O livro de Enoque. Advertência: este livro sagrado não faz parte do cânon bíblico, e seu conteúdo, em parte, ao longo da história, pode ter sido alterado ou gerado fantasiosamente. O propósito aqui é fornecer conhecimento sobre a origem das heresias absorvidas pelas diversas linhas religiosas, assim como também encorpar verdades que o cânon bíblico deixou a desejar. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia na totalidade, em etíope, por esta razão, também é chamado de Enoche etíope. Observação: os trechos entre parênteses são interpretações de livros de teologia, tais como Lawrence, Kinebe, J.T. Millick, Oxford, Charles, Livro dos Jubileus, e outros. Livro de Enoque, primeira parte, capítulos 1 ao 69. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda a iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu: e falai com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Deus do mundo, o qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão, perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos, mas a ele será dada a paz, ele preservará os eleitos e para com eles exercitará a clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita, e cometida contra ele. Citado por Judas, versos 14, 15. Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam, a visão da terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho, e a chuva refrescam-na. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo, e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós, que as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a Ele invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações, mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Will, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra sua majestade.
Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão, execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão, eles te execrarão com tudo o que não é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria, e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos no texto aramaico lê-se, sentinelas, os filhos dos céus lê-se também filhos de Deus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe disseram, nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis. Ardis lê-se, nos dias de Jared, o qual é o topo do Monte Hermon. Aquele monte portanto foi chamado Hermon. O Monte Hermon deriva seu nome do hebreu Herem, uma maldição, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes, Samiasa, que era o seu líder, Uracabaramiel, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquiel, Saracnial, Uzael, Armers, Batraal, Anani, Zavebe, Sansaviel, Ertael, Turel, Yomiel, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas: Semiasa, Arcof, Rantel, Cocabel, Ramel, Daniel, Zequiel, Baraquel, Uzael, Hermone, Matarel, Ananel, Stauel, Sanciel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel e Adiel. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a bordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta secção, e elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem mataram, os Nafelim, e os Nafelim trouxeram, ou mataram, os Elioude. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los, então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, sua carne, um depois do outro. Lê-se também de uma outra carne. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos.
a Mazara que ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes, Hermes ensinou a solução de sortilégios, Barcael ensinou os observadores das estrelas, Astrólogos, segundo Charles, página 67. Aquibiel ensinou os sinais, Tamiel ensinou a astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Então Miguel e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro: esta é a voz de seus clamores, a terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtém justiça para conosco com o Altíssimo, obtém justiça para conosco, literalmente, traz julgamento para nós. Então eles disseram ao seu Il, o rei: tu és Il dos Iles, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória para sempre e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda a espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado, e têm descoberto crimes a elas. Descoberto crimes, ou revelado estes sinais. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas, antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas, e o que tem sido feito por eles, já tu não falas a nós. O que, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles? Então o Altíssimo, o grande santo falou, e enviou Arsaialaliur. No texto em grego lê-se Uriel, ao filho de Lameche, dizendo: diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensina-o como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Il disse a Rafael: amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão, lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram, toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Il disse: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens, traga-os e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. A Miguel, igualmente o Il disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre.
Imediatamente depois disso ele, isto é, Sammiasa, juntamente com os outros, queimarão e perecerão, eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrói todas as almas viciadas na luxúria, e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Que todo opressor pereça na face da terra, que toda má obra seja destruída, a semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. E então todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude, e seus sábados, serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bendições, toda árvore de delícia será plantada nela. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade, toda semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifica a terra de toda a opressão, de toda a injustiça, de todo o crime, de toda a impiedade, de toda a impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento, eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações. Cifrão. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Yu e Rei da Paz. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. Então Will disse-me, Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres, leia-se também, crenças adversas. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel, tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará, socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado, e por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. Então partindo dele, falei a eles todos juntos, e eles todos ficaram apavorados, e tremeram, abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu, porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Dambadã, lê-se, Dandan, as quais estão da direita para o oeste de Armon, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus. Filhos dos céus lê-se também, filhos de Deus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senezer, Líbano e Senir, próximo a Damasco, com suas faces escondidas. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho, e comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu.
Este é o livro das palavras de retidão e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, ou os que são da eternidade, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o Poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. Julgamento passou sobre vós, vosso pedido não vos será atendido. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos, não os possuireis, mas eles cairão diante de vós pela espada. Nem pedireis por eles, nem por vós mesmos, mas chorareis e suplicareis em silêncio as palavras do livro que eu escrevi, mas chorareis. Eu escrevi, ou, assim também, a despeito de vossas lágrimas e orações, não recebereis nada, de tudo o que está contido nos registros que eu tenho escrito. Uma visão então me apareceu. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me, estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e pressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo de um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante, leu-se literalmente, uma língua de fogo, rodeou-o, a qual começou a golpear-me com terror. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei, e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos, e entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso, literalmente, e seu céu era água, uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei, e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. Eu examinei atentamente e vi que ela continha um trono exaltado, a aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante, e havia a voz de um querubim. Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém grande em glória assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol, e mais branco que a neve. Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades de miríades, entenda-se, 10.000 vezes 10.000, que estavam diante dele. Para ele santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado, que estava próximo dele, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, e trêmulo. Então Will com sua própria boca chamou-me, dizendo, aproxima-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. E ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Então dirigindo-se para mim, ele falou e disse, ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá, e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles,
tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomastes para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência, literalmente, gigantes. Sois espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna, vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Note as muitas implicações dos versículos 3 a 8 com respeito à progenie dos maus espíritos. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens. A palavra grega para nuvem aqui, nefelas, pode ocultar a mais antiga leitura, napheleim, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede, eles se esconderão e não, quase todos os manuscritos contêm esta negativa, mas Charles Knibb e outros acreditam que o não deve ser deletado para que na frase leia se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Que sua carne esteja sem julgamento, ou, sua carne será destruída antes do julgamento, assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu, dize, no céu tens estado, coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti, contudo tens conhecido um reprovável mistério. E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. Dize a eles, nunca, portanto, obtereis paz. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde eles, os anjos, eram semelhantes, aparência de um fogo fervente, e quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. E eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda a espécie de relâmpagos. Então eles levaram-me a um arroio murmurante, literalmente, água da vida, a qual fala, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desaguou no grande mar para o oeste. Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda carne migra, e vi as montanhas da escuridão as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. Também vi os 4 ventos, os quais sostêm a terra, e o firmamento do céu. E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu.
eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas, e sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. Eu vi o caminho dos anjos, percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas, e lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Então Uriel disse: eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes, e sendo numerosos em aparência, ou, assumindo muitas formas, profanaram os homens e fizeram com que errassem, assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto vi as coisas. Estes são os nomes dos anjos sentinelas: Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Quizat, ou as serpentes, sobre o paraíso e sobre o querubim. Então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas, e por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas, por que arrasou-as consigo mesmo, e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas, até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Dali eu passei depois para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida, mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: quão terrível é este lugar, e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista deste lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Dali eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha, e 4 lugares deleitosos.
Internamente ele era profundo, espaçoso e plano, ele era profundo e escuro à vista. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares, nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento, e até seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu, e acusa? Ele respondeu, dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim seu irmão, o qual acusará aquele irmão, até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele, e a respeito do julgamento geral, dizendo: por que um está separado o outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, nomeadamente, por uma fenda na terra, por água, e por luz acima dela. E da mesma maneira os pecadores são separados quando morrem, e são sepultados na terra. Julgamento não os surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo, e o tormento daqueles que eternamente execraram, cujas almas são unidas e amarradas na para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim, existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações, e daqueles que vigiam pela sua destruição, para sua matança no dia dos pecadores. Um receptáculo deste tipo foi formado para as almas dos injustos, e dos pecadores, daqueles que cometeram crime, e se associaram aos ímpios, com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus, e falei: abençoado seja o meu Iu, o Iu da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Dali eu fui para outro lugar, em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso não intermitente, nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo, continuadamente. Eu indaguei, dizendo: o que é isto, que nunca cessa? Então Raguel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu, e disse: este fogo flamejante que tu vês correndo em direção ao oeste é aquele de todas as luminárias do céu. Eu fui dali para outro lugar, e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia quanto de noite. Fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras. Suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas por estarem colocadas uma sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento elas todas se assemelhavam ao assento de um trono, e árvores odoríferas rodeavam-nas. Entre estas havia uma árvore de um odor incessante, nem daquelas que estavam no Éden, havia lá alguma, de todas as árvores de fragrância, que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores, nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei: vê, esta árvore é vistosa de aspecto, agradável em suas folhas, e o aspecto de seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas, respondeu, e disse: Enoque, por que inquires a respeito do odor desta árvore? Por que estás inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe, e disse: concernente a tudo eu estou desejoso de instrução, mas particularmente com respeito a esta árvore. Ele respondeu-me dizendo: a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se ao assento do Iu, será o assento no qual se assentará o santo e grande Iu da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade.
e aquela árvore de agradável aroma, não de um odor carnal, lá ninguém terá poder para tocá-la até o tempo do grande julgamento, quando todos serão punidos e consumidos para sempre. Isto será conferido sobre os justos e humildes. O fruto da árvore será dado ao eleito, pois em direção ao norte, vida será plantada no santo lugar, em direção à habitação do eterno Rei. Então eles se regozijarão grandemente e exultarão no santo. O doce odor entrará em seus ossos, e eles viverão uma longa vida na terra como seus antepassados. Em seus dias não haverá tristeza, angústia, aborrecimento e nem punição os afligirá. E eu abençoei o Rio da Glória, o eterno Rei, porque ele preparou esta árvore para os santos, formou-a, e declarou que ele a daria para eles. Dali eu fui para o meio da terra, e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. A água corria para a montanha para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo, abaixo, e no meio deles havia outro profundo e seco vale em direção da extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não oblíquo, consistia de uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Então eu disse: o que significa esta terra abençoada, e todas estas altas árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem imprópria contra Deus, e falaram rudes coisas da sua glória. Aqui eles serão reunidos. Aqui será seu território. Nos últimos dias um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia, para sempre, todos os dias, abençoarão a Deus, o eterno Deus. E no período do julgamento eles abençoarão a Ele por sua misericórdia, como Ele distribuiu a eles. Então eu abençoei a Deus, dirigindo-me a Ele, e fazendo menção, como foi reconhecida, sua grandiosidade. Dali eu fui à direção do leste para o meio da montanha no deserto, do qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores da semente aludida, e a água jorrava sobre ela. Ali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, sobre o outro água e orvalho. Então eu fui para outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, literalmente, árvores de julgamento, particularmente aquelas que produzem o cheiro doce e opiato, incenso e mirra, e árvores diferentes umas das outras. E sobre elas havia elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Zazaquinum, ou a árvore de Maestique. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste. Então vi outra montanha contendo árvores, da qual a água fluía como Nequetro, ou o néctar. Seus nomes eram Sarira e Calbuneba, ou Stirax e Galbanil. E sobre esta montanha eu vi outra montanha, sobre a qual haviam árvores de alva, ou aloé. Estas árvores estavam cheias como amendoeiras, e fortes, e quando elas produziam frutos eram superiores a toda a redondeza. Depois destas coisas, inspecionando as entradas do norte acima das montanhas, vi montanhas e percebi 7 montanhas repletas de puro nardo, árvores odoríferas e papiro. Dali eu passei acima dos picos daquelas montanhas alguma distância para o leste, e fui sobre o mar da Eritreia, ou o Mar Vermelho, e quando eu havia avançado para longe, além dele, passei ao longo, acima do anjo Zatiel, e cheguei ao Jardim da Justiça. Neste jardim eu vi outras árvores, as quais eram numerosas e grandes, e floresciam ali. Sua fragrância era agradável e poderosa e sua aparência era tanto agradável quanto elegante. A árvore do conhecimento também estava ali, do qual se alguém comesse, tornava-se dotado de grande sabedoria.
Ela era semelhante às espécies da tamareira, dando frutos semelhantes à uva extremamente fina, e sua fragrância estendia-se a considerável distância. Eu exclamei: que bela é esta árvore, quão deleitável é sua aparência! Então o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti que, obtendo conhecimento, seus olhos sendo abertos, e descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Dali eu fui na direção das extremidades da terra, onde vi grandes feras diferentes umas das outras, e pássaros variados em suas aparências e formas, bem como com notas de diferentes sons. Para a direita destas feras eu percebi as extremidades da terra, onde os céus cessam. Os portões do céu estavam abertos e vi as estrelas celestiais vindo. Eu enumerei-as enquanto elas procediam do portão e escrevi-as todas, enquanto elas saíam uma por uma, de acordo com seu número. Eu escrevi seus nomes completamente, seus tempos e estações, enquanto o anjo Uriel, que estava comigo, mostrava-as a mim. Ele as mostrou todas a mim, escrevi uma conta delas. Ele também escreveu para mim seus nomes, seus regulamentos, e suas operações. Dali eu avancei em direção ao norte, para as extremidades da terra, e ali vi a grande e gloriosa maravilha das extremidades de toda a terra. Vi ali portões celestiais abertos para o céu, 3 dos quais distintamente separados. Os ventos do norte procediam deles, soprando frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. De um dos portões eles sopravam suavemente, mas quando eles sopravam dos 2 outros portões, ele era violento e forte. Eles sopravam sobre a terra fortemente. Dali eu fui para as extremidades do mundo para o oeste, ali percebi 3 portões abertos, enquanto eu estava olhando no norte, os portões e passagens através deles era de igual magnitude. Então eu segui as extremidades da terra ao sul, onde vi 3 portões abertos para o sul, do qual provinha orvalho, chuva e vento. Dali eu fui para as extremidades do céu oriental, onde vi 3 portões celestiais abertos para o leste, os quais tinham portões menores dentro deles. Através de cada um desses portões menores as estrelas do céu passavam, e passaram para o oeste por um caminho que foi visto por elas, e todo o período de seu aparecimento. Quando eu as vi, as abençoei cada vez que elas apareceram, e abençoei o Rio da Glória que tinha feito estes grandes e esplêndidos sinais, para que eles pudessem mostrar a magnificência de suas obras aos anjos e às almas dos homens, e para que estes pudessem glorificar todas as suas obras e operações, pudessem ver os efeitos do seu poder, pudessem glorificar o grande labor de suas mãos e abençoá-lo para sempre. A visão que ele viu, a segunda visão de sabedoria, que Enoque viu, o filho de Jared, filho de Malaliel, o filho de Canã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Este é o começo da palavra de sabedoria, a qual eu recebi para declarar e dizer àqueles que habitam sobre a terra. Ouvi desde o princípio, e entendei até o fim, as santas coisas que eu pronuncio na presença do Rio dos Espíritos. Aqueles que eram antes de nós pensaram nas boas para se pronunciar, e nós, que viemos depois, obstruímos o princípio da sabedoria. Até ao presente tempo nunca aconteceu ter sido dado diante do Rio dos Espíritos o que eu recebi, sabedoria de acordo com a capacidade do meu intelecto, e de acordo com o prazer do Rio dos Espíritos, o que eu recebi dele, uma porção da vida eterna. E eu obtive 3 parábolas, as quais eu declarei aos habitantes do mundo. A primeira parábola: quando a congregação dos justos for manifestada e os pecadores forem julgados por seus crimes, e forem afligidos à vista do mundo, quando os justos forem manifestados, ou, quando o justo aparecer, na presença dos mesmos justos, os quais serão eleitos por suas boas obras corretamente pesadas pelo Rio dos Espíritos, e quando a luz dos justos e dos eleitos, os quais habitam na terra for manifestada, onde será a habitação dos pecadores, e qual será o lugar de descanso daqueles que rejeitaram o Rio dos Espíritos, seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos também forem revelados, então os pecadores serão julgados e os ímpios serão afligidos na presença dos justos e eleitos. Daquele tempo, aqueles que possuírem a terra deixarão de ser poderosos e exaltados.
nem serão capazes de olhar para o semblante do santo, pois a luz dos semblantes dos santos, dos justos, e dos eleitos, terá sido visto pelo eu dos espíritos, pois a luz, e o dos espíritos, ou, pois a luz do eu dos espíritos terá aparecido na face dos santos, dos justos, e dos escolhidos. Então os reis poderosos daquele tempo serão destruídos, mas serão entregues nas mãos dos retos e santos. Desde então ninguém obterá compaixão do eu dos espíritos, porque suas vidas neste mundo terá sido completada. Naqueles dias a raça eleita e santa descerá do céu e sua semente estará com os filhos dos homens. Enoque recebeu livros de indignação e ira, e livros de pressa e agitação. Nunca obterão misericórdia, diz o eu dos espíritos. Uma nuvem então me arrebatou, e o vento elevou-me acima da superfície da terra, colocando-me na extremidade dos céus. Lá eu vi outra visão, e vi as habitações e os lugares de descanso dos santos. Meus olhos viram suas habitações com os anjos, e seus lugares de descanso com os santos. Eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como a água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como o orvalho. E assim será para com eles para sempre sempre. Naquele tempo os meus olhos viram a habitação do eleito, da verdade, fé e retidão. Sem conta será o número dos santos e eleitos na presença de Deus para sempre sempre. Sua residência eu vi sob as asas do eu dos espíritos. Todos os santos e eleitos cantavam diante dele, com a aparência semelhante à chama de fogo, suas bocas estavam cheias de bênçãos e seus lábios glorificavam o nome do eu dos espíritos, e retidão incessantemente habitava diante dele. Eu quis permanecer ali, e minha alma desejou aquela habitação. Ali estava minha antecedente herança, pois deste modo eu prevaleci diante do eu dos espíritos. Neste momento eu glorifiquei e exaltei o nome do eu dos espíritos com louvor e exaltação, pois ele o tem estabelecido com bênção e com exaltação, de acordo com sua própria boa vontade. Meus olhos contemplaram aquele espaçoso lugar. Eu o bendisse e falei: abençoado seja, abençoado desde o princípio e para sempre. No princípio, antes que o mundo fosse criado, e sem fim é seu conhecimento. Qual é este mundo? De toda geração existente, eles abençoarão aquele que não dorme espiritualmente, mas permanece diante da tua glória, abençoando, glorificando, exaltando-te, e dizendo: Santo, Santo, o eu dos espíritos encheu o mundo todo de espíritos. Ali meus olhos viram a todos que, sem dormir, permanecem diante dele e abençoam-no dizendo: abençoado sejas, e abençoado seja o nome de Deus para sempre sempre. Então meu semblante ficou mudado, até que fiquei incapaz de continuar vendo. Depois disto eu vi milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do eu dos espíritos. Igualmente, nas quatro asas do eu dos espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o eu da glória. A primeira voz abençoou o eu dos espíritos para sempre sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do eu dos espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do eu dos espíritos. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, literalmente, os satãs, ou, a Satã em hebreu, o adversário, foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo, proibindo-os de entrarem na presença do eu dos espíritos para proferir acusações contra, ou, para acusar, os habitantes da terra. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi.
Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o will da glória e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do will dos espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho, e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira nos quais os ventos são separados, o receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos e como uma se torna mais esplêndida do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, seu procedimento o caminho distribuído, ou, o sol vai primeiro e completa sua jornada, em obediência ao comando do will dos espíritos, potente é seu nome para sempre sempre. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória foram completados dia a dia, e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhou para o will dos espíritos, magnificando e exaltando sem cessar, já que exaltá-lo, para eles, é repouso, pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos é a luz, mas para os pecadores é a escuridão, no nome do will dos espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escuridão, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem é ele dotado de poder para preveni-lo, pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar, sua habitação, portanto está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto, e como orvalho na terra seca. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamou-as todas por seus respectivos nomes, e que elas ouviram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento, e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos, e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo, que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu, o will dos espíritos mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do will dos espíritos para sempre sempre. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do will dos espíritos. Aos céus eles não ascenderão nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do will dos espíritos e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o eleito se assentará sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles, mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra.
Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual à branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o Filho do Homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o rio dos Espíritos o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do rio dos Espíritos em eterna ascensão. Este Filho do Homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama, deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do rio dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do rio dos Espíritos e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem, e com ele o expulsarão o fiel, ou expulsarão das causas de sua congregação e do fiel, o qual sofre em nome do rio dos Espíritos. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do rio dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do rio dos Espíritos, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do rio dos Espíritos, para que por ele se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Para que sua paciência perdure para sempre, ou, para que, sua paciência possa não ter que durar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado, a súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo rio dos Espíritos. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do rio dos Espíritos e seu nome na presença do ancião de dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do rio dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do rio dos Espíritos. Portanto o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença ele existiu, e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do rio dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do rio dos Espíritos, pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo, na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos, nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade.
Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Will dos Espíritos e seu Messias. O nome do Will será abençoado. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o eleito permanece diante do Will dos Espíritos e sua glória para sempre sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Will dos Espíritos de acordo com seu próprio prazer. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança, a luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Will dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Will dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Will dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória. Em seu julgamento a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá em sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Will dos Espíritos. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre o inferno, entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre seu trono, enquanto todo segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Will dos Espíritos lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas. Salmo 114, 4, saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fundido, e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo, o que são estas coisas, que em segredo eu vi? Ele disse, todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo, espera um pouco de tempo e o entenderás, e cada coisa secreta a ti será revelada, o que o Will dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fluido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata, nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o eleito aparecer na presença do Will dos Espíritos. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas, contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime, mas eles perecerão de diante da face do Will dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satã. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse, estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam.
depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Rio dos Espíritos, nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Então eu olhei e me virei para a outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso, ou de mensurável peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Rio dos Espíritos ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Rio dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satã, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias punição virá do Rio dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima no céu serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas, que estão nos céus e abaixo deles, serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o agente, literalmente, macho, e a água que está sob a terra será o recipiente, literalmente, fêmea, e todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Gênesis 9:13. E ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles, minha punição e minha ira, diz Deus, o Rio dos Espíritos. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azaziel, todos seus associados, em nome do Rio dos Espíritos. Ali igualmente ouvi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem este sob confinamento estão indo. Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para cada um dos seus amados, ou para cada um de seus escolhidos e para os seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes, ou anjos, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira, a senda e a cidade do meu povo justo imperará o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros, sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos, o inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as, e eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste, e do sul, desde o sul, literalmente, do meio do dia. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido.
E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Rio dos Espíritos. Este é o fim da segunda parábola. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o rio dos Espíritos. Paz seja aos santos com o rio do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá a luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do rio dos Espíritos. Diante do rio dos Espíritos a luz da honradez aumentará para sempre. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do rio dos Espíritos. Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do rio dos Espíritos. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente, que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava assentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia, ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição, e o julgamento tomarão lugar, o qual o rio dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento, ou, separados um do outro, um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas, e um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendaim. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu o de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens, ele recebeu o primeiro dos homens. Meu bisavô foi tomado, o 7º desde Adão, implica que esta seção do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que esta parte do livro pode conter fragmentos do perdido Apocalipse de Noé, cujo homem o rio dos Espíritos fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. E quando a punição do rio dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do rio dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade.
Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra, nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes, que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com um espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles à sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar, assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo, o espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor, e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho, e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram. Ele disse, eles foram medir. O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do e dos espíritos para sempre sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do e dos espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. E primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. Então o dos espíritos assentados sobre o trono de sua glória, o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do e dos espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do e dos espíritos. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus, o querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos íons, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia.
e levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele, e o nome do e dos espíritos será abençoado para sempre sempre. Todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará, todo o eleito que habita no jardim da vida e todo o espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome. Todo homem mortal, literalmente, toda carne, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre sempre. Pois grande é a misericórdia do e dos espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do e dos espíritos. Então o Will ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. O Will dos espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele, será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo. Quando o seu filho vem à boca do ventre, ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante, e a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo o eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Will dos espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos, e eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Will dos espíritos descansará sobre eles. Então a espada do Will dos espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. O Will dos espíritos permanecerá sobre eles, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão, para sempre sempre. Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Will dos espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída sua glória. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele e adorem o Will dos espíritos, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Will dos espíritos, dizendo: abençoado é o Will dos espíritos, o Will dos reis, o Will dos espíritos, o Will dos ricos, o Will da glória, e o Will da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre sempre. Profundos são todos os seus segredos e incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Will dos reis, o qual é rei sobre todas as coisas.
Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar, e confessar na presença da sua glória? E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós, escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Io dos Reis, não temos glorificado o Io em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Io é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Io dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Io dos Espíritos. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto, ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Io contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda obra opressiva, o poder secreto dos demônios, os demônios, literalmente, os satãs, e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me disse-me: vai, pois eu pedi ao Io dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade dele seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, com respeito às luas habitam sobre ela, ou, por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam, a terra e aqueles que habitam sobre ela serão destruídos, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Io dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, com domínio glória, literalmente, para reis, e para grande glória, e da tua semente se espalhará retidão, e homens santos sem número para sempre. Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sob a terra, que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. E o dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los, pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: vê Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior.
Agora então os anjos trabalharão as árvores, ou estão fazendo uma estrutura de madeira, mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Will. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade naquele vale ardente, e aqui eles serão confinados, o qual ao princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu, literalmente, perturbou-os, naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa, ou luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Will dos espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Will dos espíritos será em vão. Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Will dos espíritos. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração, e enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte, ou luxúria, de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Depois disto ele deu-me as marcas características, literalmente, os sinais, de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa, julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Will dos Espíritos. De igual maneira também o Santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Will, ou eu não tomarei parte sob o olho do Will, já que o Will dos Espíritos foi ofendido por eles, pois eles agiram como se fossem o Will, eles têm se conduzido. Portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre, pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes: o primeiro deles é Samiasa, o segundo é Arsticafa, o terceiro é Hermen, o quarto, Cacabael, o quinto, Turel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armers, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Simapiziel, o 17º, Yetarel, o 18º.
Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Yacum. Yacum pode simplesmente significar o rebelde. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto o que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo, tem afetados, mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios, o golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe para diminuí-lo, ou o soco, com ataque, agressão, ao embrião no ventre para que seja abortado, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabait, literalmente, macho ou forte. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria ele estabeleceu areia contra ele, a qual continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre sempre. Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre sempre. Por este juramento as estrelas completam seu progresso, e quando os seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos, todos eles têm respiração, ou espíritos, e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Io dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Io dos Espíritos para sempre sempre. E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem.
Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda a iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Rio dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Rio dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre.